Portugal tem aquele encanto, né? O clima, a segurança, toda aquela promessa de qualidade de vida, é super fácil entender o fascínio. Mas por trás da fachada do sonho europeu, tem uma pergunta que não quer calar. Quanto custa de verdade viver por lá? Hoje, a gente vai juntos investigar os números e descobrir o preço real desse sonho. Pois é, essa é a pergunta que fica martelando na cabeça, sabe? Tanto para quem está planejando a mudança, quanto para quem já está vivendo a realidade de Portugal. Então, vamos direto ao ponto, vamos olhar os dados para entender o cenário de agora e o que a gente pode esperar para o futuro. Tá aí o número, 2.500 euros. Essa é a estimativa do custo mensal para um casal viver em Portugal. É um valor que, de cara, pode assustar um pouco, eu sei. Mas calma, vamos usar esse número como nosso ponto de partida para entender o que está acontecendo de verdade com o poder de compra por lá. E aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai abrir a lupa e ver os custos de perto. Depois, vamos conectar esses pontos com o que está acontecendo no mundo. Aí, a gente mergulha de cabeça no coração do problema, a habitação. Vamos fazer aquela comparação direta com o Brasil e, no final, o mais importante, vou te dar umas estratégias práticas para navegar nessa realidade. Então vamos fatiar esses 2.500 euros. Como é que esse valor se traduz nas contas do dia a dia? É quando a gente olha para onde o dinheiro vai que a gente descobre onde o cinto realmente aperta para as famílias. E aqui tá a resposta, de um jeito bem visual e, para ser sincero, bem brutal. Dá uma olhada nisso. Mais da metade do orçamento, 52%, vai embora só com o aluguel. É um peso gigantesco que esmaga a capacidade de poupar e deixa, basicamente, migalhas para todo o resto. Fica muito claro quem é o grande vilão do custo de vida por lá. Mas por que os preços estão tão altos? Seria um erro pensar que esse é um problema só de Portugal. Na verdade, a conta do supermercado e a prestação da casa estão ligadas diretamente a eventos que acontecem, olha, a milhares de quilômetros de distância. O que esse slide mostra é um efeito dominó, sabe? Perfeito. Tudo começa com um conflito internacional que faz os preços da energia dispararem. E isso, claro, alimenta a inflação. Para tentar frear essa inflação, o que os bancos centrais fazem? Sobem os juros. E aí vem o golpe final. Como a maioria dos financiamentos imobiliários em Portugal tem taxa variável, atrelada a índices como a Euribor, a prestação da casa sobe quase que na hora. Ou seja, o problema global aterrissa direto na sua conta bancária. E esse ponto aqui agrava tudo. A estrutura econômica de Portugal, que depende muito da importação de energia, funciona como um amplificador. Qualquer instabilidade lá fora é sentida na hora no bolso das famílias, transformando uma crise externa numa crise doméstica bem séria. Agora vamos para o epicentro do terremoto financeiro, o mercado imobiliário. É aqui que a crise se torna mais pessoal, mais dolorosa, tanto para quem aluga quanto para quem sonha em ter a casa própria. Esse número pode até parecer pequeno, né? Mas o impacto dele é enorme. Esse é o aumento anual que a lei permite nos aluguéis. Ou seja, mesmo que a pessoa já tenha um teto, o custo desse teto continua subindo, ano após ano, apertando ainda mais um orçamento que, na maioria das vezes, já não tem folga nenhuma. Essa frase resume perfeitamente esse paradoxo cruel da situação. Os preços das casas não caem porque simplesmente faltam imóveis. Ao mesmo tempo, o financiamento para comprar está caríssimo por causa dos juros altos. Vira uma armadilha perfeita. Comprar é quase impossível e alugar fica cada vez mais caro. Mas afinal, por que chegamos a esse ponto? As raízes do problema são bem profundas. Não é só sobre juros ou inflação, não. Existe uma falta histórica de imóveis, o material de construção está mais caro, a especulação imobiliária joga os preços lá para cima, principalmente nas grandes cidades, e as políticas públicas, por enquanto, ainda não conseguiram resolver essa equação complexa. E agora, o momento que muita gente espera. Com tudo isso na mesa, como é que o custo de vida em Portugal se compara ao do Brasil? Vamos colocar os números lado a lado para ver o que eles realmente nos dizem. Olha, à primeira vista, esse gráfico parece dar uma vitória fácil para Portugal, certo? Uma fatia menor do salário mínimo para comprar uma cesta básica. Mas, cuidado! Esse dado, sozinho, ele é uma armadilha, porque ele não mostra o elefante no meio da sala, o custo da moradia, que muda completamente as regras do jogo do poder de compra. Aqui a gente vê que o resultado é o mesmo. O dinheiro vale menos, mas as causas são um pouco diferentes. Em Portugal, o drama é que os salários sobem a passo de tartaruga, enquanto os preços disparam, principalmente na alimentação e na habitação. Já no Brasil, o vilão histórico é uma inflação mais galopante, que corrói o poder de compra de um jeito mais visível e agressivo, atingindo principalmente os mais pobres. E essa tabela põe os números
preto no branco, sem rodeios. Olhando os valores absolutos, não tem como negar. O custo de vida em Portugal é drasticamente mais alto e ele é puxado principalmente pelo aluguel. Para uma família de 3 pessoas, o valor para viver lá pode passar do dobro do que seria no Brasil. É uma diferença bem grande. Então, por que as pessoas continuam indo? A resposta está nessa balança. A decisão de se mudar para Portugal raramente 100% financeira. É uma troca. Aceita-se um custo de vida mais alto em troca de coisas que, convenhamos, não têm preço. Segurança, um sistema de saúde que funciona, uma sensação de previsibilidade no dia a dia. Ok, a gente entendeu o cenário, agora a pergunta muda. Em vez de quanto custa, a pergunta passa a ser: como eu faço para sobreviver? Vamos sair um pouco da análise e ir para a ação, com estratégias bem práticas para lidar com essa realidade. Vamos começar pela batalha do dia a dia, o supermercado. A primeira arma é trocar as marcas famosas pelas marcas brancas, que são as marcas próprias dos supermercados. Elas têm boa qualidade e um preço bem mais em conta. A segunda é simplificar a lista de compras, focando no essencial. E a terceira, que talvez seja a mais importante, é redescobrir os mercados de bairro e as feiras, onde os produtos frescos podem sair bem mais baratos. Agora vamos atacar os custos fixos. Otimizar a energia é fundamental, principalmente no inverno, porque o aquecimento pode fazer um rombo no orçamento. Outra coisa é sempre renegociar os pacotes de TV, internet e celular. Sempre tem promoções e planos mais baratos. E para o transporte, a conta é simples. Se você usa com frequência, o passe mensal quase sempre compensa mais que o bilhete diário. Tudo isso que a gente descreveu tem um nome. É o aperto silencioso. Não é uma crise que explode de um dia para o outro. Sabe? É aquela perda lenta, gradual, da capacidade de comprar. É aquela sensação de que o salário até sobe um pouquinho, mas o custo de vida sobe muito mais. E no fim do mês parece que a gente está correndo numa esteira, sem sair do lugar. E com isso, a gente volta lá para o começo, mas agora com muito mais informação. Viver em Portugal hoje exige menos romantismo e muito mais planejamento financeiro. No fim das contas, a pergunta que fica não é só se o sonho é caro. A verdadeira questão, que só cada um pode responder por si, é: essa troca entre um custo de vida altíssimo e a qualidade de vida que se ganha, ainda vale a pena para mim? Se gostou do vídeo, é necessário se inscrever no canal, você será retribuído com mais informações, notícias e atualidades.